Oi pessoal, o Câmara Aberta está começando e hoje de maneira diferente. Não temos uma entrevista, temos na verdade uma aula. É que nós produzimos algumas edições especiais do nosso programa para quem está se preparando para o Enem. A cada dia, uma nova disciplina ganha espaço e é explorada por um professor aqui no estúdio. É o jeito que encontramos de dar uma forcinha para você estudante. Hoje vamos assistir a aula de Física com o professor Wellington Silva. Ok, pessoal, atendendo o convite aqui do pessoal da TV Câmara, vamos falar aqui um pouco de física, né, para o Enem. Vamos abordar aqui as questões que mais, ou os temas que mais são comentados e que mais aparecem na prova do Enem. E eu decidi trazer para vocês aqui pelo menos 4 a 5 assuntos que são constantes no Enem, que você com certeza não vai ter nenhuma dúvida quando visualizar isso na prova. Né? Eu preparei um quadro aqui para vocês, mostrando aqui cinemática, as leis de Newton e conservação de energia, que isso faz parte de uma primeira parte que nós vamos apresentar agora no primeiro bloco para vocês, certo? Comentando aqui da parte cinemática, vocês devem saber o seguinte, que na parte cinemática sempre é abordada a parte de movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É quando os corpos eles mantêm uma velocidade constante, não é? Se a velocidade é constante, isso significa dizer o que para você? Significa dizer que quando a velocidade é constante, a aceleração é nula, ou seja, no mesmo período de tempo, você vai andar a mesma quantidade de espaço ou percurso. Se nós falarmos aqui do movimento uniformemente variado, a palavra já está dizendo tudo. Se o movimento é uniformemente variado, a velocidade vai ser o quê? Variável. Significa dizer que a aceleração agora é constante. Esse primeiro ponto aqui, essa parte cinemática na prova, cai poucas questões, mas nunca é demais lembrar que são as questões mais fáceis, que você tem que dominar, pelo menos essa parte, quando falar velocidade constante, significa dizer que a aceleração é nula e você não vai ter nenhum outro problema. É claro que você deve dominar um pouquinho das fórmulas, que eu não quis trazer para vocês aqui, que fórmula a gente aprende mesmo na escola ou estudando em casa. Mas, quando nós falamos aqui de movimento uniforme, tem que entender sempre que a velocidade é constante e a aceleração é nula. E poucas vezes você vai ver essa parte de movimento uniformemente variado. Eu não tenho visto essa parte sendo muito abordada, principalmente na parte de cálculo, mas a parte teórica, sim, você deve dominar muito bem a parte teórica, até porque a prova do Enem, ela exige de você um conhecimento teórico e pouco cálculo. Cálculos são simples os cálculos, mas a parte de teoria você deve dominar profundamente. Então, essa primeira parte cinemática fica claro para você que movimento uniforme, velocidade constante, a aceleração é nula. Outra coisinha que sempre aparece são as leis de Newton. De uma maneira ou de outra, você deve dominar pelo menos os 3 princípios aqui, certo? Sem uma grande necessidade de saber os cálculos, mas o domínio, como eu já falei, o domínio da teoria, nessa primeira parte aqui, ela é fundamental. Veja só, quando nós falamos sobre inércia, o que é inércia? Você vai se perguntar o que é inércia. Inércia, alguém diz assim, é só quando o corpo está parado? Não, existem 2 tipos de inércia. Uma inércia de repouso e uma inércia de movimento. Esse movimento deve ser movimento uniforme, que é quando a velocidade é constante. Logo, a aceleração, de novo, é nula. Veja que um assunto, geralmente, ele está ligando ao outro. Então, essa inércia aqui, eu vou dar alguns exemplos. Existe um exemplo, você deve ter visto aí num dos carnavais passados, o pessoal lá no samba colocaram uma mesa muito grande, uma toalha e uns objetos em cima e puxaram a toalha e os objetos ficaram parados em cima da mesa. Isso significa um tipo de inércia. Inércia de quê? Inércia de repouso.
Uma inércia de movimento. Você vai lembrar aí de uma prova de hipismo. Quando o cavalo refuga o salto, o cavalo para e o cavaleiro é jogado para frente. Algumas abordagens também aparecem em carros, ônibus. Qual a importância de você colocar o cinto de segurança? A importância é que você tem, naquele momento do carro está em velocidade ou está se movimentando, você tem a mesma velocidade do carro. Se o carro para bruscamente, a tendência é que você continue o movimento. E aí acontecem as lesões, né? As causas mortas aí. No princípio aqui fundamental da dinâmica, que as pessoas veem que é muito mais cálculo, são as forças. E o que tem aparecido no Enem é a parte de força de atrito que você deve dominar. O atrito é uma força sempre contrária ao movimento. Não é o atrito que não deixa você se prolongar na hora de uma queda. É o atrito que faz você se arranhar, se machucar. Tá certo? E a terceira lei de Newton, conhecida aqui como ação e reação. Essa ação e reação, ela é simplesmente em relação às forças que existem entre os corpos. Essas forças de ação e reação, elas são sempre iguais e em sentidos contrários. Você jamais vai ver uma situação dessa daqui, onde as forças são diferentes. As forças de ação e reação, elas são sempre contrárias ao movimento. Tá certo assim? Então, fica claro que um assunto aqui praticamente liga ao outro, principalmente quando nós falamos de inércia relacionada ao movimento uniforme, que precisa de uma velocidade constante, um movimento constante. A dinâmica geralmente está associada a um movimento uniformemente variado, porque envolve aquela fórmula de força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E aqui na terceira, ação e reação, a situação das forças serem iguais e em sentidos contrários. E aí, com isso, eu vou pedir ao pessoal que mostre a primeira questão para nós comentarmos aí, você vai ver e nós vamos analisar essa primeira questão que vai aparecer para vocês. Que diz o seguinte: numa história em quadrinhos, os personagens fizeram uma viagem de avião. E, como não havia assentos, permaneceram de pé e soltos durante toda a viagem. Considerando-se as condições normais, os personagens nos momentos da decolagem e da aterrissagem foram deslocados. Aí é uma situação que você deve se colocar na história em quadrinho ou na situação descrita. Suponha que você está solto, né? Você está dentro de um avião ou dentro de um carro, seja o que for, e você está simplesmente solto. Na hora da partida, o que é que você acha? Você acha que vai ser lançado para onde? Para frente ou para trás? É óbvio que na hora da arrancada você é lançado para trás, por causa da inércia. A inércia que você estava numa inércia de repouso. Então, na hora que o carro se desloca, a sua tendência é ficar parado. Por isso que você é jogado para trás. E aí, na segunda situação, quando o avião vai fazer a aterrissagem, na hora do impacto, você vai ser jogado para frente. Ou seja, você vai analisar lá na alternativa, letra A, no sentido da cauda e na decolagem e no da cabine de comando na aterrissagem. Ou seja, a alternativa correta já seria a letra A, sem sombra de dúvida. Ou seja, na partida, você é jogado para a cauda do avião e na aterrissagem, você é jogado para o sentido da cabine de comando, ok? Na questão número 2, que nós vamos comentar agora, vamos ver lá. A questão 2, voltando ainda no quadro que nós estamos falando, está lá. Para exemplificar pares de forças, segundo o princípio da ação e reação, são apresentadas as seguintes situações. A primeira, existe uma ação, a Terra atrai os corpos. E a reação, os corpos atraem a Terra. Essa situação seria realmente de ação e reação? Sim, podemos dizer que sim. Porque a mesma força, como eu comentei aqui no quadro, para vocês, que a terceira lei de Newton é ação e reação. A força de ação de um corpo sobre o outro é a mesma do outro sobre ele mesmo. Então, as forças são iguais em sentidos contrários. Se você voltar lá na questão, você vai ver lá, na primeira, a Terra atrai os corpos. Qual seria a reação? Os corpos atraem a Terra, a mesma força em sentidos contrários, como eu falei. Então, na segunda situação, você vai ver
A ação, o pé do atleta chuta a bola. Reação, a bola adquire velocidade? Não. Há uma incoerência com a terceira lei. Seria a força que o pé do jogador aplicou na bola, seria a mesma força que a bola aplicou no pé do jogador. Essa sim seria a reação. Então a situação 2 não descreve a terceira lei de Newton. E a situação 3, o núcleo atômico atrai os elétrons. E aí você vai ver a reação. Os elétrons movem-se em torno do núcleo. Não é uma situação de ação e reação. Ok? Seria uma situação de ação e reação se o núcleo atrai os elétrons e os elétrons atraem o núcleo. Aí sim seria ação e reação. Então a 3 também está fora, restando para nós apenas a situação 1. Então a alternativa letra A. Ok? Então agora nós vamos comentar um pouquinho sobre um assunto que é geral. Sempre ele está presente nas provas. O ano passado caiu das bolinhas lá dos pêndulos, né? Que também era um assunto de conservação de energia e transmissão de energia. Na conservação da energia, o que é que nós vamos ver ou temos que entender? Essa conservação de energia, o nome já está dizendo para você que a energia ela não se perde, né? Já tem uma lei que diz assim, que na natureza nada se perde, mas tudo se transforma, e é o que acontece. Eu fiz esse esquema aqui para vocês, tá certo? Uma pessoa aí no escorrego, num toboágua, alguma coisa do tipo, mas você vai ver que ele está num ponto A uma certa altura. E quando falamos de altura, falamos de algo que tem a ver com energia potencial. Quanto mais alto, mais energia potencial o corpo vai ter. Se ele está em repouso, a sua energia cinética é zero. Por que a energia cinética é zero? Porque a energia cinética, ela depende exclusivamente da velocidade. E quando nós falamos de energia potencial, depende exclusivamente da altura, né? Coloca-se H, nós conhecemos aí na energia potencial, na física, as fórmulas, quando aparece um H, estamos relacionando diretamente à altura. Então, que a conservação de energia é a união da energia cinética mais a energia potencial. Veja só o seguinte, nós estamos vendo esse bonequinho num ponto muito alto aqui. Num ponto muito alto. Então, ele tem, obviamente, energia potencial máxima, tá certo? E se ele está em repouso, a sua energia cinética é zero. Agora, acompanha comigo. Se você observa que o corpo está começando a descer aqui, vai perdendo a altura, o que é que você acha que ele está ganhando? Está ganhando velocidade. Está ganhando velocidade. Então, quando você observa que o corpo está perdendo a altura, ele vai adquirindo velocidade. Se ele vai adquirindo velocidade, vai adquirindo exatamente a energia cinética. E aí você vai ver que realmente haverá uma conservação da energia. Ou seja, a energia vai ser transformada de energia potencial para uma energia cinética. Como ele chega nesse ponto aqui? É o ponto mais baixo, não tem altura. Se não tem altura, a energia potencial agora passa a ser o quê? Zero ou mínima. Por quê? Porque a energia potencial depende diretamente da altura, como eu já falei para vocês. Tá certo? E aí o colega vai passar para vocês aí que vai colocar mais uma questão para nós analisarmos aí. Vamos ver. Veja, essa questão foi do Enem também. E vamos ver o seguinte. Com o projeto de mochila ilustrado acima, pretende-se aproveitar na geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis. Parte da energia desperdiçada no ato de caminhar, as transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade, enquanto uma pessoa caminha com essa mochila, podem ser assim esquematizadas. Eu vou só analisar para vocês aí o que é que acontece. Essa mochila, ela tem um dispositivo ali, um dispositivo que, à medida que a pessoa vai andando, ela vai subindo e descendo, subindo e descendo. Se vai subindo, quando chega na altura máxima, você vai ver no segundo quadro, energia potencial.
Quando ela desce, como eu falei, o que é a conservação de energia? Quando ela perde a altura, ganha velocidade. A velocidade é a energia cinética. Tudo isso é para quê? Para que gere energia para um dispositivo. Então você passa a entender o seguinte: perdendo altura, ganhando velocidade. Veja que é para um dispositivo elétrico. Então você vai ver de novo na figura. Olha lá. Energia potencial convertendo para energia cinética, porque vai perdendo altura, ganhando velocidade. E essa transformação de energia vai gerar o quê? Uma energia elétrica. Vamos ver no segundo quadro aí, da questão 3. Olha lá. Finalizando aqui a primeira parte, vai dizer o seguinte. Com o projeto de mochila ilustrado, como nós já lemos anteriormente, as energias 1 e 2 representadas no esquema acima podem ser identificadas respectivamente como cinética e elétrica. Por quê? Porque está perdendo potencial e ganhando velocidade cinética, e isso tudo aí é para gerar o quê? Eletricidade para o dispositivo, ok? Pronto. Finalizado aí o primeiro bloco praticamente, né? Temos mais tempo? Ok? Então no próximo bloco nós estaremos aí fazendo a segunda parte dessa aula para vocês. Pronto, pessoal, estamos de volta agora para dar continuidade a essa aula de física, né? Assim, é mais um aspecto de revisão para vocês fazer a prova. E aí, outra coisa que é recorrente no Enem são as fontes de energia que você deve dominar, né? Eu tenho um conhecimento prévio disso aqui, porque somente com conhecimentozinho prévio, conceitual, direto, você já consegue resolver a questão que vai aparecer neste Enem. Olha só, fontes de energia. Nós temos hidrelétrica, nós temos eólica, solar e nuclear. Quer dizer, coisas muito banais de conhecimento que você deve somente analisar mesmo o tipo de questão. Olha só, hidrelétrica envolve a água. E aí, novamente, a gente volta àquela última parte do bloco anterior, que era a conservação da energia. A hidrelétrica funciona com um nível muito alto de água, ou seja, com energia potencial, que é transformada em energia cinética lá embaixo. E aí vai gerar a eletricidade. A eólica, força dos ventos, né? Muito recorrente isso aqui. Energia solar e depois a energia nuclear, que é aí com radioatividade, né? Pode causar alguns danos no caso de acidentes. Mas aqui, como o Brasil está com esse grande problema com as fontes energéticas, principalmente com a parte hidrelétrica, isso aqui são fontes alternativas que elas sempre aparecem na prova do Enem. Com isso a gente vai ver na figura abaixo, está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Você está vendo na figura ali a água tem uma certa altura, quando ela começar a cair, ela vai provocar o giro no gerador, ali, e com certeza vai gerar o quê? A energia elétrica. Então aí você já vê uma associação de energia potencial com energia cinética, gerando eletricidade. Aí nós vamos passar, ver as alternativas que aparecem, né? Então, analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Não é possível você marcar a letra C, nem D, nem E, porque não está envolvendo termoelétrica, eólica, nuclear, e sim hidrelétrica. Fica entre a alternativa A ou B. E você analisando direitinho, você vai ver aí na letra B o seguinte: hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. É claro que se ela tinha altura, perdendo a altura, vai ganhando energia cinética, só no resto de marcar a letra B. Não precisa nem comentar a letra A. Mesmo sendo hidrelétrica, mas não tem a condição de... porque a água corrente baixa a temperatura da turbina, não. Quando aumenta a velocidade, seria o inverso, ok? Nosso próximo assunto aí vai ser de ondas. E aí, esse assunto de ondas, ele é constante na prova do Enem. Constante, sempre, sempre. O pessoal que assiste as minhas aulas consegue notoriamente ver essa diferença
do que aparece realmente. Então, as ondas são classificadas em ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. No caso, para que você esteja me ouvindo agora, é preciso do ar. Se não tivesse o ar, não teríamos a propagação do som. E as ondas eletromagnéticas, a luz, tá certo? A luz. E a luz é o tipo de onda que ela não precisa de um meio material, ela se propaga no vácuo. Na ausência de qualquer tipo de matéria, ela consegue se propagar. As luzes no espaço, tá bom? Então, nós vamos ver agora nos slides, olha lá. Tipos de ondas mecânicas, né? A onda mecânica, ela pode se propagar na mesma direção, né? Onda longitudinal, e nós temos as ondas transversais. A onda longitudinal, ela se propaga na mesma direção de vibração, e a onda transversal, ela vai vibrando numa transversalidade aí do movimento, tá certo? No próximo slide, a gente vai ver algumas palavras que sempre aparecem, você precisa conhecer. Na hora de pegar a prova, você pegou a prova, leu a questão, tem palavras que você não conhece, não é do teu cotidiano, mas eu vou te apresentar algumas agora. Olha lá. Reflexão de ondas. O que é que você tem que entender? Que a reflexão é um tipo de onda que vai bater e vai refletir. Isso acontece com ondas luminosas, ou com ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A próxima figura, você vai ver lá, refração. Também acontece nas duas. E o que é uma refração? É um desvio da luz. É um desvio da luz. Eu acho que há 2 ou 3 anos atrás que é uma questão referente a essa parte de refração. E a refração no cotidiano você vê lá, se você pegar um copinho com água transparentezinha lá, e você colocar uma caneta, uma colher, um lápis, aí você vai ver um leve desvio da imagem. Aquele desvio é justamente a refração da luz. Vamos ver lá. Depois de refração, outra palavra que é sempre cotidiana é polarização. O que é polarização? Eu costumo dizer que é um filtro da luz, é um filtro de onda. Veja lá na imagem, corta para mim agora não, olha lá. Você está vendo lá uma lâmpada, essa lâmpada ela emite radiação ou onda luminosa em todas as direções, aí você vai ter um polarizador. Esse polarizador só vai permitir a passagem de um tipo dessa onda. Aí você está vendo lá. Aqueles óculos 3D que você vai no cinema, assiste tudinho, é uma condição de polarização da imagem. Ela vem lá com as cores e aí é filtrada a parte daquela cor e você tem aquela impressão do objeto estar saindo da tela. Tá certo assim? Então nós vamos ver aí esses tipos de onda, aprendendo que onda mecânica precisa de um material e ondas eletromagnéticas não precisa. A gente vai ver uma questão agora a respeito disso aí. São ondas aquelas em que a direção de propagação é perpendicular. Perpendicular são aquelas que fazem um ângulo de 90 graus, tá certo? Perpendicular à direção de vibração, enquanto que ondas, não se sabe aí, são aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Foi comentado rapidinho, mas essas que são perpendiculares são as transversais. Elas vão subindo e descendo e indo em uma direção, então são transversais. Aquelas que vibram na mesma direção de propagação são as longitudinais, certo? Aí na continuação diz assim, o som é uma onda. Acabei de falar, o som é uma onda mecânica. E para ser mecânica, ela é longitudinal ou transversal. No caso, o som é uma onda longitudinal, que não se propaga no vácuo. Por quê? Porque ela precisa de um meio material. Diferentemente da luz. Falei agora há pouco que a luz é uma onda eletromagnética que ela consegue se propagar até mesmo aonde? No vácuo. São casos de ondas que você emite do espaço e tudo, e ela não precisa. Então, restando para nós aí a alternativa A. Transversais, longitudinais, longitudinal e transversal. Ok? No próximo assunto, que passa-se agora a parte de eletricidade, é muito comum. Isso aqui, se você for ver aí nas redes sociais, as instituições que fazem as pesquisas, né, e trazem para vocês aí a respeito dos conteúdos que mais aparecem na prova, o que encabeça é a parte de eletricidade, tá certo? E na eletricidade você vai ver lá a parte de circuitos elétricos. E aí na parte de circuito você tem que lembrar o que é um circuito em série, o que é um circuito em paralelo, e você vai ver isso aí. Geralmente eles colocam a parte de circuito associados às lâmpadas, e você tem que saber que as lâmpadas, elas têm 2 terminais.
não existe na lâmpada positivo e negativo, tá certo? Existem terminais de entrada de corrente elétrica e o de saída. E aí você vê o seguinte, nesse tipo de lâmpada aqui, a corrente vai entrar por um lado, passa aqui no filamento e sai lá pela outra parte metálica, tá certo? Aí a gente vai ver uma questãozinha com essa configuração, olha lá. Os alunos do curso técnico de eletrônica montaram os circuitos a seguir. Analise-os. Olha lá, figura 1, você está vendo as ligações nos terminais. Tudo certinho na figura 1, né? A pilha lá, polo positivo, polo negativo, e os terminais da lâmpada, a parte de baixo e a parte rosqueada. Tudo bonitinho. Então a 1 vai funcionar. Na 2 você vê que não tem a possibilidade de funcionamento, porque os 2 fios que estão na bateria ou estão na pilha estão ligados apenas em um terminal da lâmpada, então a 2 não funciona. A situação 3, normalmente, de novo lá, ó, quando você está vendo que só está ligado em um terminal, que seria a parte de rosca, não tem possibilidade. E na situação 4, o que é que acontece lá? A pilha você está vendo o seguinte, que está sendo ligado somente em um dos polos. E para que seja acesa uma lâmpada, eu tenho que ter 2 polos de ligação. Então, só vai acender realmente a lâmpada número 1, ok? Porque aí não tem a menor possibilidade, nem na 2, 3 ou 4, de acender. Nos terminais da lâmpada 4 até estão corretos, mas na bateria, que seria a pilha, está errado, porque eu preciso de sair do polo positivo para o polo negativo, tá certo? E a última dica para vocês aí que estamos terminando, essa aula é a parte de consumo de energia, né? A parte de consumo de energia que cai no Enem, geralmente são os cálculos. São os cálculos, e aí você tem que simplesmente calcular a parte de potência vezes o custo, vezes o custo ou a taxa que aparece, a taxa que vai aparecer, tá certo? O consumo de energia vai ser a potência vezes a taxa e vezes o período que vai aparecer. Aí nós vamos ver aí, se tem a possibilidade de passar a última questão, não sei, essa figurinha é cotidiana aí, tá certo? Aí você, fazendo a leitura, a energia elétrica consumida nas residências é medida em quilowatts-hora, por meio de um relógio medidor de consumo. Nesse relógio, da direita para a esquerda, tem-se o ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se um ponteiro estiver entre 2 números, considera-se o último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora fosse de 20 centavos. Então a análise aí é o seguinte, você tem que olhar onde é que esse ponteiro está. Na primeira situação, o ponteiro está entre os números 2 e 3, então equivale o número 2, ali na questão. Então fica 2, você vai ver na segunda, está entre o valor 7 e 8, então vale o 7. Na terceira situação da leitura atual, fica entre o 7 e o 8, então vale, não fica entre o 7 e o 8, tem que estar no 8. E na última situação está entre, não está entre, está no 3 exatamente, ok? Então nessa leitura aí você tem 2, 7, 8 e 3. Da mesma maneira você faz a leitura do painel de baixo e você vai fazer uma subtração. Passando o quadro, você vai ver que fazendo a subtração dos 2 valores que você encontrava lá, só era multiplicar por 0,20 e daria a resposta da letra E, ok? Então estamos terminando a nossa aula. Grato pelo convite do pessoal da TV Câmara, o pessoal ter lembrado da gente aqui, tá certo? Boa sorte para vocês que vão fazer essa prova. Sucesso, espero que o resultado seja o melhor possível para vocês. Muito obrigado ao professor Wellington pela aula de hoje e eu lembro a você de casa que tanto no nosso canal no YouTube quanto na fanpage TV Câmara JP é possível rever essa aula e todas as outras. Muito obrigado pela companhia, uma boa prova para todo mundo, bons estudos e até a próxima.